Todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não, irmão, eu acho que você está com sono. Para ensaio tá bom, agora tá valendo, hein? Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: se prepara, porque Deus vai te pegar hoje aqui. Irmão, aponta o dedo assim para ele e fala assim: ó, hoje é o dia do Pai. Não, ele não ouviu, irmão, tá muito fraco. Desse jeito nem Deus vai ouvir a sua voz. Fala assim para ele: hoje é o dia do Pai. É hoje que Deus vai parar essa luta. Fala para ele: é hoje que Deus vai parar essa provação. E fala assim para ele: é hoje que você tem que parar com algumas coisas na sua vida que te impede de ser abençoado. Irmão, esse dia do pare, ele é uma espada de dois gumes, irmão. Ele é Deus agindo na nossa vida e parando aquelas guerras, aquelas batalhas no mundo espiritual. E ele é uma palavra que vem em direção à nossa vida para nós pararmos algo na nossa vida. Você quer um exemplo? Se você não parar de ser incrédulo, você nunca vai receber o milagre. Você quer um exemplo? Se você não parar de se conformar com a sua situação, você nunca vai avançar. Então fala assim para o seu irmão: é dia de você parar também. Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, Lucas capítulo 8. Aleluia. Lucas capítulo 8, versículo de número 40. Lucas, ele foi um homem ímpar. Lucas, ele não andou com Jesus, ele andou com Paulo. E Lucas foi um historiador. Enquanto Paulo estava preso, Lucas saiu e foi à casa de Pedro, foi à casa de Maria, e foi à casa de várias pessoas que andaram com Jesus. Coletou informações, ele coletou várias informações, e ele escreveu o Evangelho de Lucas. E ele escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos que narra o nascimento da igreja, e ele narra também a obra missionária. Abra comigo Lucas capítulo de número 8. Lucas capítulo de número 8, versículo de número 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos o estavam esperando. Repita comigo: todos o estavam esperando. Eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe que entrasse na sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos. Repita comigo: filha única de quase 12 anos. E estava à beira da morte. Indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. Fala assim comigo: uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E gastou com médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado. E chegando por detrás dele, repita comigo: por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. Repita comigo, fala assim: a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem me tocou?
E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. E vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado, e como logo sarara. E lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Versículo de número 40, presta atenção, mantenha a sua Bíblia aberta comigo. O versículo de número 40 fala assim, que quando Jesus voltou, a multidão estava esperando Jesus. Jesus tinha ido até a aldeia de Gadara, que ficava do outro lado da cidade de Tiberíades. Ou seja, Jesus foi até a aldeia de Gadara. Gadara era uma pequena cidade onde o império tinha uma aliança com a cidade. E naquela cidade eles criavam porcos. E lá ele libertou um homem que sofria uma opressão maligna. E quando Jesus estava em Gadara, ele estava aqui em Gadara, na frente tinha o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, e do outro lado do mar estava a cidade de Tiberíades. Quando Jesus falou que ia voltar, saiu a notícia lá na cidade, e todo mundo da cidade começou: olha, lembra daquele Jesus, daquele lá que pegou um pedaço de barro e colocou no olho do outro rapaz lá e o cego enxergou? Lembra daquele Jesus que curou o cego Bartimeu? Então, rapaz, ele está vindo lá de Gadara. E de repente, na beira do lago de Tiberíades, começou a reunir o povo. E começou a vir gente de barco, de bicicleta, de jumento, a pé. E juntou uma grande multidão. E o historiador, ele fala que havia quase 30 mil pessoas esperando Jesus. E Jesus estava vindo de Gadara. Quando ele chegou, logo se apresentou a ele. Olha aqui o versículo 40, versículo 41 fala assim que quando ele chegou, veio um homem até ele, um homem chamado Jairo, varão de nome, um homem conhecido, um homem a qual todos que ouviam o seu nome falavam assim: eu sei quem é esse Jairo. Varão de nome, príncipe da sinagoga, um homem que conhecia de lei, um judeu nato. E quando ele viu Jesus, ele se prostrou perante Jesus. E aqui eu tiro a primeira revelação para a tua vida. Perante Deus não existe posição social. Não, irmão, você não entendeu ainda. Sabe o que eu estou te falando? Seja você pobre ou rico, seja você bem de situação ou com uma situação miserável, perante Deus você tem que dobrar os seus joelhos se você quer receber o teu milagre. Fala para o seu irmão assim: você quer um milagre? Se prostra na presença de Jesus. E lá vem Jairo. E Jairo se joga ele se joga diante de Jesus. Ele começa a falar: Jesus, eu tenho uma única filha de 12 anos. Presta atenção no que ele está falando. Ele está falando assim: ó, eu tenho uma filha que tem 12 anos, é minha única filha. Pergunta para mim por que ele fala isso. Ah, irmão, desse jeito eu não vou te responder. Pergunta para mim por quê. Porque Jairo era estéril. Fala para mim: prova, pastor. Ah, eu não vou te provar nada. Desse jeito não. Fala para mim: prova, pastor. O maior sonho de um judeu é ter um filho homem. E Jairo tinha uma única filha que tinha 12 anos. Jairo nunca teve um filho. Ela era o milagre de Jairo. E quando Jesus se prostrou, ele começou a falar assim: Jesus, eu só tenho uma filha. A minha filha tem 12 anos. Jesus, eu sou estéril, Jesus, e ela está à beira da morte, ela vai morrer. O que vai ser da minha descendência? O que vai ser do nome da minha família?
Era isso que Jairo estava falando para Jesus. Ele falou assim: Jesus, eu te imploro, Jesus, vai até a minha casa. Só que tem algo que me chama a atenção nesse texto. Pergunta para mim o quê? O quê? É que Jesus, ele poderia ter liberado uma palavra. Ele poderia ter falado assim: Jairo, a tua filha está curada. Jesus poderia ter falado assim: Jairo, a tua fé salvou a vida da sua filha, vai em paz. Mas o texto fala, olha o que o texto fala. O texto fala assim, ó: porque tinha uma filha única de 12 anos que estava à beira da morte, e ele a multidão apertava. E Jesus ele saiu à casa de Jairo, ele foi em direção à casa de Jairo. Você vai ler todo o texto, você vai ver que quando Jairo clamou, ele foi até lá. Mas ele poderia ter curado Jairo, mas por que Jesus foi até a casa de Jairo? Pergunta para mim por quê? Por quê? Ah, irmão, não vou te responder não. Pergunta para mim por quê? Por quê? Por causa do versículo 43. Tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Quem é essa mulher? Pergunta para mim, quem é essa mulher? Ninguém. Você ficou olhando para mim? Pergunta para mim de novo, quem é essa mulher? Ninguém. Pergunta para mim por quê? Porque aquela mulher, ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Eu vou te explicar para você entender. Toda tribo, a tribo de Judá, a tribo de Manassés, a tribo de Efraim, todas as tribos, no final do território daquela tribo, ela tinha uma aldeia. E essa aldeia, ela era um lugar especial, reservado às mulheres que passavam pelo período menstrual. Por quê? Porque a lei de Levítico, ela diz que se uma mulher está com fluxo de sangue natural, que é o seu período menstrual, ela tem que sair da sua casa, ela tem que ser excluída da sociedade, se afastar, porque ela é uma mulher impura. E se essa mulher voltar para dentro da sociedade antes que acabe o seu período menstrual, antes que acabe o período do fluxo de sangue, ela era apedrejada. Então essa era a lei de Levítico. Aquela mulher era levada à aldeia e ficava na aldeia. E essa mulher que tinha um fluxo de sangue, ela estava nessa situação há 12 anos. O historiador fala que quando ela tinha por volta de 13 anos de idade, que ela começou a se tornar uma mulher e começou a ter a sua menstruação, ela foi levada para essa aldeia. Essa mulher não tinha identidade. Quando você olha para o mundo animal, você ouve falar que existe os peixes que moram no mar, e entre os peixes lá tem o tubarão, tem a baleia. Quando você olha para os animais terrenos, você vê que tem leão, você vê que tem leoa, tigre. Quando você ouve falar de pessoas, todas elas têm nome, mas essa mulher não tinha identidade, porque todos que viam ela, conheciam ela como a mulher do fluxo de sangue. Faz assim com a sua mão. Eu tenho uma palavra para você. Talvez muitos tenham rotulado a tua vida. Muitos podem até ter colocado aquele ali, o mentiroso. Aquele ali é o fracassado. Aquele ali é o que faz as coisas não dar certo. Muitos têm rotulado a tua vida. Mas nessa noite eu quero te dizer que Deus está tirando você do anonimato. Você não vai ter mais esse rótulo de maldição na tua vida. Deus vai te dar um nome de glória, um nome glorioso.
mão. Hoje é o dia do pare. Então pare. Eu estou ordenando que vai parar. Você vai parar de ser fracassado. Eu estou ordenando que você vai parar de ficar choramingando para os cantos. Eu estou ordenando que você vai parar de ficar sofrendo, porque um disse isso, outro disse aquilo. Ei, chega de rótulo na tua vida. Deus vai te dar essência. Sabe como é que você vai ser conhecido? Pergunta para mim como? O Filho de Deus. Sabe como é que vão te chamar a partir de hoje? Pergunta para mim como? O vitorioso. Sabe como que vão te chamar a partir de hoje? Pergunta para mim como? Aquele que ninguém para. Só quem crê nisso recebe aí essa palavra na sua vida nessa noite. De idade, irmão, uma criança, ela foi tirada de dentro da família dela, ela foi tirada do meio do convívio que ela tinha com seus pais, ela foi tirada do meio da sociedade, e ela foi levada para uma aldeia, aonde todo mundo que entrava era imundo, onde só havia gente impura. Sabe o que a lei fala? Sabe o que a lei diz? A lei fala assim que quando uma mulher ela era levada para esse lugar, todo mês ela era levada para esse lugar. E quando acabava o seu fluxo natural, ela saía desse lugar, ela tomava um banho, ela trocava de roupa, e ela tinha que queimar todas as suas roupas, porque as roupas que ela estava usando tinham se tornado impura. E ela tinha que chegar ao sacerdote com 2 par de rolas ou 2 pombinhas, entregar para ele, ele tinha que oferecer sacrifício. E só quando o sol se punha, ela podia voltar de volta para sua casa. Então toda mulher passava por isso pelo menos 7 dias por mês. E aquela menina, ela foi instruída. Olha, filha, isso é normal. Você está virando mulher. 13 anos de idade, imagina comigo a conversa da mãe com ela. Você está virando mulher. Isso é normal, toda mulher passa por isso. Vamos para lá. E ela foi colocada lá, na aldeia dos imundos. Passou 5 dias, 6 dias, 7 dias, nada. Passou 2 meses, 3 meses, 4 meses e nada. Passou 1 ano. Passaram 12 anos. O historiador conta que aquela mulher estava pesando 37 quilos. Anêmica, parecia uma velha de 70 anos de idade. E o sonho daquela mulher, pergunta para mim qual era? Voltar para a sociedade e ficar perto dos pais. Imagina comigo uma moça de 26, 27 anos, com a aparência de uma mulher de 60. E ela estava lá, imagina comigo ela orando, falando assim: Deus, muda a minha história. Sabe o que eu vejo na vida dessa mulher? Pergunta para mim o quê? Primeiro, ela nunca desistiu. Fala para mim, prova. Vou te provar. Vamos para a Bíblia. Olha aí na sua Bíblia. Olha na sua Bíblia. A sua Bíblia diz assim, versículo 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres. Então ela não desistiu. Tudo que ela tinha, ela corria atrás de uma cura. Ela falava assim, ó: eu vou gastar o que eu tenho, mas eu vou chegar onde que eu quero. Sabe qual que é a diferença dela para você? Pergunta para mim qual é. É que ela não parou. E você muitas das vezes quer jogar a toalha branca e largar a mão de tudo.
Não, você não entendeu ainda. É para puxar a sua orelha mesmo. Pelo amor de Deus, irmão. Para de ficar se sentindo o menor de todos. Para de ficar se sentindo um derrotado. Para de qualquer provinha, qualquer dificuldade, você pegar e falar assim: eu não volto mais para a igreja. Sabe por que você ainda não alcançou o teu milagre? É porque você parou. Você desistiu do teu milagre. Ah, eu quero ser um advogado, mas você não foi lá, você não foi nem prestar vestibular. Ah, eu quero ser um pai de família, mas você não se esforça para isso. Eu quero ter uma vida diferente, mas você não procura. Aquela mulher não desistiu em nenhum momento. Ela gastou tudo que ela tinha, tudo, até o último centavo. Mas ela falava assim: ó, eu vou voltar para a sociedade. Faz assim com a sua mão. Se você algum dia parou de buscar o teu sonho, se você algum dia estacionou no meio do caminho, eu profetizo na sua vida que Deus vai te dar força, que o Espírito Santo vai entrar no teu coração, que o Espírito Santo vai acender de novo a chama no teu coração de conquistar os teus sonhos. Ei, eu tenho uma palavra para a sua vida, ainda que esteja difícil, não pare, porque você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. E ela estava lá um belo dia. A única coisa que ela conhecia da cidade era o que as mulheres falavam para ela. 12 anos lá naquele lugar. E de repente vinha uma mulher, ela estava conversando, e a mulher, trocou o prefeito. E vinha outra e ela estava conversando, aconteceu isso. Então a única coisa que ela conhecia era o que o povo falava para ela. E de repente uma mulher chega lá, imagina comigo a situação, ela sentada, e a mulher falando para ela: tem um tal de Jesus aí. Aí ela: como é que é? Eu vou te falar, o homem faz milagre, hein? Ele fala que é o Filho de Deus, eu nunca vi ninguém fazer o que ele faz. Aí a outra entra no meio da conversa, você sabe mulher, o jeito que é, né? Viu? Você tem que ver. Curou o cego. Aí entra uma outra e fala assim: você lembra quando ele chegou lá em Naim? Estava todo mundo enterrando o filho da viúva, e ele chegou e aquela mulher começa a criar expectativas. Só que aquela mulher, havia barreiras para ela chegar até Jesus. Primeiro, ela não podia entrar na cidade, porque se ela entra na cidade, ela era apedrejada. Aí Jesus olha, Jairo está lá, ajoelhado. Agora você vai entender porque ele foi até a casa de Jairo. Jairo morava em Cafarnaum. De Tiberíades até Cafarnaum, ele tinha que dar a volta pelo mar da Galileia e passar pelo deserto. Ele tinha que passar em frente à aldeia. Não, irmão, você não entendeu ainda. Faz assim com a sua mão. Você está olhando e está vendo Jesus ir para outro caminho, mas não se preocupa não, porque nesse trajeto que ele está fazendo, ele vai alcançar a sua casa. Lá vai Jesus. Jesus acabou de chegar em Tiberíades, ele acabou de descer. Jairo se prostrou. Ele olhou e falou assim: tá bom, Jairo, eu vou lá. Me convém que eu vá até a tua casa, eu vou lá. 30 mil pessoas espremendo ele, andando com ele, e ele saindo de Tiberíades. Ele estava aqui em Tiberíades, ele veio saindo de Tiberíades. 30 mil pessoas com ele. 30 mil pessoas.
E ele andando, ele vem andando, ele sai de Tiberíades. E de repente ali está a aldeia. E de repente ele vem chegando. E ele passa em frente à aldeia. E aquela mulher está sentada assim como você está sentado. Aquela mulher começa a falar assim: viu, o que é isso aí? É final de campeonato? O que é isso aí? É a seleção brasileira? E alguém fala para ela assim: não, lembra daquele Jesus que eu te falei outro dia? Então ele está passando aí, ó. Não, irmão, você não entendeu ainda. Eu vou repetir só mais uma vez para você entender. Lembra daquele Jesus que morreu na cruz? Ele está passando aí, ó. Não, eu vou falar de novo, irmão. Eu vou falar de novo. Lembra daquele Jesus que ressuscitou no terceiro dia? Ele está passando aí na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu problema. E ele veio passando. E aquela mulher olhou, ela falou assim: é a minha chance. Olha para o seu irmão, fala assim para ele: irmão, só que tem que ser como profeta. Faz cara de profeta, aquela cara amarrada, feia assim. Fala assim para ele, aponta o dedo assim para ele e fala assim para ele, ó: Jesus está passando. Ele está criando uma oportunidade para te abençoar. Cabe a você ir atrás dela. Jesus passou. E aquela mulher ela foi muito esperta, irmão. Para não ser, porque se o povo visse ela, ia começar a gritar, né? Imunda! Aí se outro visse, ia gritar: imunda! O que ela fez? Ela esperou todo mundo ir. Ela esperou mais de 30 mil pessoas passar. Se camuflou e falou assim: agora eu vou atrás dele. Sabe o que eu quero te dizer? Eu quero profetizar na sua vida. Talvez você viu todo mundo ir, a tua vida está parada. Talvez você viu todo mundo passar e você ficar estacionado. Mas Deus manda eu te dizer essa noite: hoje é o teu dia. Hoje é o dia da tua vitória. Hoje é o dia da tua cura. Hoje é o dia da tua bênção. E lá vai ela. Saiu em último. E começou a ir no meio da multidão. 37 quilos. Uma aparência de uma mulher de 70 anos, 80 anos. Estava com anemia, porque havia sangrado há mais de 12 anos. E saiu. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. De repente ela encontra com a multidão. E ela começa. E ela vai passando no meio da multidão. Ela vai passando. E sabe o que acontece? Pergunta para mim o quê? O povo começa a empurrar ela. E vai empurrando. E ela vai lá. E ela vai puxar um. E o povo vai empurrando ela. Sabe o que eu quero te dizer? Que os empurrões que a vida te dá, os empurrões que as pessoas te dão, te aproximam mais perto do teu milagre. Ah, pastor, mas me deram calote. Não tem problema. Mentiram para mim, não tem problema. Cada empurrão que a vida te dá te aproxima mais perto do teu milagre. E a multidão ia empurrando ela. Imagina comigo, aquela mulher com dor, porque estava muito
muito magra e o povo empurrava ela, o povo apertava ela. E ela, eu vou chegar no meu destino. Sabe qual que é a diferença dela para você? É que no primeiro empurrão você para. Sabe qual que é a diferença dela para você? É que na primeira dificuldade você trava. Aprenda com os empurrões da vida. Eles vão te aproximar mais próximo do teu alvo. E ela foi indo, ela foi indo, ela foi indo, até que ela chegou a Jesus. E olha o que o versículo diz, presta atenção. Chegando por detrás dele, versículo 44, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo de sangue. Eu vou te falar uma verdade dessa mulher. Sabe o que essa mulher representa? Ela representa aquelas pessoas que vêm na igreja só para receber um milagre. E quando recebe o milagre, dá um tchau. Fala para mim, prova, pastor. Ela tocou em Jesus, a sua enfermidade estancou-se e ela saiu de fininho. Aleluia! Irmão, Deus não quer te dar só essa vitória. Para de graça, irmão. Deus não quer te dar só uma bênção. Muitas das vezes a gente vem na igreja, recebe um milagre, some. Aí a hora que as coisas apertou de novo, tá lá, gente, glória a Deus, aleluia. Meu Deus, olha aí, ó, lembra de mim? Ah, voltei. Sabe o que Deus manda eu te dizer? Faz assim com a sua mão para você receber. Deus mandou te dizer mediante essa palavra: eu não quero te dar só uma bênção, eu quero te dar vida eterna. Sabe o que Ele manda eu te dizer? Eu não quero te dar só essa vitória, eu quero te fazer um vitorioso. Sabe o que Ele manda eu te dizer? Eu não quero transformar só uma área da sua vida, eu quero transformar todas e te fazer um príncipe, um filho de Deus. E aquela mulher era uma ladra. Fala para mim, prova, pastor. Ela roubou a cena, irmão. Ela roubou a cena. Porque você vai ver no texto, o texto fala de Jairo. Deus estava indo até a casa de Jairo, mas no meio do caminho aquela mulher falou assim: não, peraí, você vai ter que contar a minha história também. Sabe o que aconteceu com aquela mulher? Pergunta para mim o que? Ela deixou de ser ninguém para ser alguém. Irmão, se tivesse um censo em Tiberíades, aquela mulher não era contada. Aquela mulher era conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Ninguém sabia o nome dela. Eu acho que quando Jesus fala assim, ainda que o pai ou uma mãe esqueça do filho, eu jamais me esquecerei, eu acho que Jesus estava falando dela. Porque ela estava 12 anos longe. Aquela mulher tinha um fluxo de sangue. Ela não podia sentir nenhum carinho no rosto. Ela não podia receber nenhum abraço da mãe, porque senão a mãe se tornava impura. Faz assim com a sua mão. Eu profetizo na tua vida que Deus vai te tirar do anonimato. Eu profetizo na tua vida que Deus vai te tirar lá de baixo. Eu profetizo que vem um novo tempo, aonde Ele vai levantar a sua vida, e de nada Ele vai te fazer um grande vencedor, e de nada Ele vai te fazer um príncipe dele aqui na terra.
Esse texto, olha o versículo 45, ele fala assim: quem me tocou? E todos negaram que tocaram em Jesus. Povo mentiroso, estava apertando ele, estava oprimindo ele, e ninguém tocou. Ele fala assim: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. Repita comigo: a multidão te aperta e te oprime. Que tipo de filho de Deus você é? Que adora, que aperta ou que oprime? Você é do tipo que oprime a Deus? Se o Senhor não fazer, eu nunca mais volto na sua casa. Você é do tipo que aperta a Deus? Senhor, já está na hora. Já faz 3 anos. Já faz 2 meses. Está louco? Parece que o Senhor não age. Ou você é do tipo de Jairo: Senhor, visita minha filha. Aleluia! Ou você é do tipo da mulher que se arrasta na multidão e fala assim: eu vou tocar, é agora. Que tipo de crente você é, irmão? Você quer receber o teu milagre? Para de apertar ele, para de oprimir ele e se transforme num verdadeiro adorador. A multidão apertava ele, a multidão oprimia ele. Olha lá, ó, tá aqui, ó. Mestre, a multidão te aperta e te oprime. Só que ninguém da multidão recebeu o milagre. Você quer o seu milagre? Acho que ninguém quer, ninguém respondeu. Você quer o seu milagre? Se joga nos pés dele nessa noite. Fala para ele, conta para ele. Fala assim: Senhor, olha quanto tempo eu tenho passado por essa luta. Hoje é o dia do pare, Senhor. Os pastores oraram, os pastores jejuaram. Senhor, para essa aprovação na minha vida. Fala com ele. Ou você vai chegar aqui na frente na hora que a gente te chamar e vai falar assim: aí, Senhor, o negócio é o seguinte, igual o nosso irmão Cláudio fala, carioca. Aí, Senhor, o negócio é o seguinte, tem que ser agora. Você vai apertar ele? Você vai oprimir ele, fazer chantagem emocional com ele? Olha aí, falar assim: olha, se o Senhor não me abençoar, hoje é meu último dia. Para de graça, irmão. Ou você vai chegar aqui e vai colocar nos pés deles os teus problemas e vai falar assim: Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Ainda que os caminhos estejam turbulentos, ainda que as situações parecem que vão me derrubar, ainda que pareça que a vitória não vai chegar, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor saiu de Tiberíades e hoje está passando aqui na minha vida. E ele fala assim: quem me tocou? E Jesus fala assim: ó, de mim saiu virtude. Sabe o que ele está falando? Olha que profundo que é isso aqui. Ele está falando assim: ó, eu estava levando essa virtude para casa do Jairo e alguém tirou ela aqui. Cadê? Alguém se intrometeu aqui nesse negócio. Alguém entrou na frente da filha de Jairo. Cadê essa pessoa? Sabe o que eu quero te ensinar para você? Jesus pode estar indo visitar o teu vizinho. Antes dele chegar na porta do teu vizinho, para na frente dele e fala assim: eu estou aqui. Não, irmão, você não entendeu. Sabe o que eu estou falando? Eu estou falando para você que muitas das vezes você tem que roubar a cena igual essa mulher. Você tem que chegar até Jesus e falar assim: Senhor, eu sei que o Senhor está abençoando a Catedral da Adoração, eu sei que o Senhor vai fazer esse ministério crescer, eu sei que o Senhor está abençoando os pastores, mas chegou a hora do Senhor me abençoar.
Eu estou roubando a cena hoje, Senhor, porque eu quero ser abençoado por Ti. Irmão, você pode ver, olha aqui, depois do versículo 49, continua a história de Jairo. Mas aquela mulher entrou só para roubar a cena e recebeu o milagre. Quem quer roubar a cena e receber o milagre, levanta a mão. Só você que quer roubar a cena e receber o milagre, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Irmão, eu só quero aqui na frente quem vai roubar a cena para receber o milagre, irmão. Se você vir aqui à frente para apertar e oprimir Jesus, não precisa vir não. Mas se você vir aqui à frente para adorar e receber o milagre, pode vir, porque ainda esse mês, não encerra esse ano sem que Deus faça algo grandioso na tua vida e mude a tua história. Os pastores, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Começa a fazer igual Jairo fez aí no seu lugar. Começa a fazer a mesma coisa que Jairo fez. Entra na presença dele agora. Rasga o teu coração na presença dele agora. Começa a falar para ele: olha, Senhor, já faz 3 anos que a situação está assim. Começa a falar para ele: olha, Senhor, já faz 2 meses que a situação está assim. Começa a falar para ele: Senhor, eu preciso de uma vitória no meu trabalho, eu preciso de uma vitória na minha casa, eu preciso que o Senhor mude a minha situação. Conta para ele aí agora. Sabe por quê? Porque ele está passando aqui agora. Ele está passando aqui agora e ele vai começar a solucionar os seus problemas. Hoje é o dia do pare. Pare de sofrer. Pare de ser um derrotado. Pare de ser humilhado. Hoje Deus vai parar muita coisa na sua vida para poder te abençoar. E nós vamos levantar nossa voz em adoração. Nós vamos levantar nossa voz em oração. E Deus vai agir na sua vida. Só quem crê nisso. Isso aqui é só para quem crê. Levanta a sua voz aí no seu lugar e começa a clamar a Ele aí. Levanta a sua voz e começa a adorar a Ele aí. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada essa noite, meu Deus. A Tua palavra foi pregada. Senhor, esse dia é um dia profético na nossa vida, porque é o dia do pare. É o dia que o Senhor vai pôr um ponto final na nossa história e vai começar a escrever uma história de vitória.